Dando sequência ao nosso conteúdo de Geografia, nesta aula eu vou apresentar a terceira parte da unidade Espaços Agrários. Os temas dessa aula vão ser outras atividades econômicas do espaço rural e o setor primário na composição do PIB. O conteúdo dessa aula ele é abrangido pelas páginas 16 a 24 do volume 6 da apostila do Sistema de Ensino Positivo. Em relação a outras atividades econômicas do espaço rural, além da agricultura, que foi tema das aulas anteriores, a gente pode dar como exemplo a pecuária, o extrativismo e a silvicultura. A pecuária consiste na criação e reprodução de animais, visando tanto a obtenção de produtos para subsistência, quanto a produção de produtos comercializáveis. A pecuária inclui a criação de gado, que pode ser suíno, bovino, equino, ovino, caprino ou bubalino, por exemplo, mas também a criação de aves, que é chamada avicultura. Além disso, outros exemplos de pecuária são a criação de coelhos, chamada cunicultura, a criação de peixes, chamada piscicultura, a criação de abelhas, que é chamada apicultura, dentre outras culturas ou entre outras criações menos propagadas. A pecuária ela se trata de uma das atividades que foi considerada uma das primeiras atividades produtivas desenvolvidas pela humanidade, através principalmente do pastoreio. O pastoreio consiste em um método simples, que ainda é praticado em algumas sociedades agrárias, que consiste em levar aquela criação, aqueles animais de pastagem, à pastagem, onde o rebanho é conduzido a locais variados. Então, o que se busca com esse tipo de pastoreio é a melhor disponibilidade, tanto de pasto quanto de água. A partir da padronização e principalmente da incorporação de técnicas a partir do pastoreio, foram criadas diferentes modalidades de pecuária. As principais modalidades de produção pecuária hoje são divididas em produção intensiva e extensiva. A pecuária intensiva, ela prioriza principalmente a produção de leite e derivados. Ela é marcada por se desenvolver em propriedades que tendem a ser menores em relação às que praticam a pecuária extensiva, devido principalmente à possibilidade de confinamento do gado em estábulos, com alto grau de mecanização e com alimentação por ração, muitas vezes dispensando a alimentação por pastagem. É necessário lembrar também que, hoje, a principal atividade de criação de aves está associada à pecuária intensiva. E muitas vezes isso faz a gente pensar no termo intensivo, de intensificar essa criação, já que a produção de aves, normalmente, ela adota um sistema de luz artificial e alimento, principalmente a partir de ração. E com isso, o abate, muitas vezes, ele é reduzido a poucas semanas, ou seja, é uma criação intensiva, visando principalmente a produção de carne ou de ovos. Já a pecuária extensiva, ela prioriza a produção de gado, que normalmente é o gado de corte, para a produção de carne ou de couro. A pecuária extensiva ela ocupa no Brasil um percentual expressivo do espaço rural, devido principalmente à necessidade de alimentação por pastagem. Também por isso, essa prática normalmente é associada aos latifúndios, por necessitar de grandes áreas para a criação desses animais. Mas ela se aplica também a outros tipos de gado, como, por exemplo, a criação de ovelhas, cabras e búfalos, é feita principalmente a partir da pecuária extensiva. Uma outra atividade econômica é o extrativismo, que difere das atividades agropecuárias por coletar produtos naturais, ou seja, a produção ela não foi intencionalmente aumentada para fins de exploração. Então, ocorre predominantemente em espaços rurais. Porém, o extrativismo, em muitos casos, ele pode ocasionar processos de urbanização, como é típico em casos de mineração, onde muitas cidades são formadas a partir dos principais núcleos de mineração. E existe o consenso de 3 modalidades de extrativismo, ou seja, o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral e o extrativismo animal. O extrativismo vegetal ele consiste na coleta de recursos vegetais não cultivados pelo ser humano.
Dentre esses recursos, a gente pode citar madeira nativa, óleos essenciais, folhas, frutos e látex, por exemplo. Já o extrativismo mineral, ele engloba atividades referentes à mineração, que consiste na extração e no beneficiamento de minérios. A mineração, por mais que muitas vezes se tenha uma visão reduzida a partir dos produtos que estão utilizados no extrativismo, ela pode se referir a uma série de produtos. Então, por exemplo, o minério de ferro e a bauxita são originários do extrativismo mineral, ouro e pedras preciosas também, mineração visando geração de energia, combustível, então petróleo e carvão mineral, e algumas vezes até produtos que são utilizados diretamente na construção civil ou na indústria, como o calcário, a brita e a areia. O extrativismo animal abrange as atividades de caça e de pesca. No entanto, apesar da pesca ser uma atividade econômica importante em muitos países, no Brasil ela não tem o mesmo peso econômico como em países, por exemplo, como Japão e Peru. Um dado que se reporta a isso é que apenas 1 a cada 200 brasileiros são considerados pescadores artesanais. No entanto, ela é uma das atividades econômicas mais tradicionais do país, sendo que 45% de toda a produção anual de peixes é originária da pesca artesanal. Já a silvicultura, ela é uma atividade diferente, bastante diferente do extrativismo vegetal, já que ela se caracteriza pelo manejo e extração de árvores de florestas plantadas principalmente, normalmente não utilizando espécies nativas. É uma atividade relacionada principalmente à obtenção de matérias-primas básicas e essenciais a determinados setores econômicos, como, por exemplo, a madeira, a celulose, papel e carvão. Os conhecimentos da indústria da silvicultura eles também são utilizados para o reflorestamento em áreas degradadas ou arborização urbana e paisagismo, por exemplo. Com relação à importância econômica desse setor, o valor da produção florestal no Brasil atingiu cerca de 20,6 bilhões de reais em 2019, apresentando um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Como curiosidade, 70,2% das áreas ocupadas por silvicultura no Brasil estão nas regiões Sudeste e Sul, e 76,2% das áreas são utilizadas espécies do gênero Eucaliptus, que é uma espécie exótica, ou seja, não nativa do Brasil. Com relação a outras atividades, também é necessário ressaltar que os espaços rurais abrangem também outras formas de produção. Então, uma atividade que é muitas vezes relativizada em função de uma potencial importância econômica é o turismo rural. Isso por ser uma atividade em grande expansão no Brasil e que pode proporcionar uma nova fonte de renda para os moradores do campo. Além disso, é uma atividade bem vista por ser comprometida com a produção agropecuária, ou seja, ela não suprime a produção agropecuária, ela vai atuar de forma complementar a ela, além de agregar valor a produtos e serviços do meio rural. Ele promove o desenvolvimento a partir principalmente da valorização do patrimônio cultural e natural, a partir da incorporação de uma possibilidade de renda. Como até aqui eu falei de atividades associadas ao setor primário, é necessário fazer uma análise da composição do PIB brasileiro em relação à importância do setor primário e dos outros setores. Então, o PIB, que é a sigla de Produto Interno Bruto, ele é um dos principais indicadores utilizados para avaliar a economia de um país. Isso porque ele representa a soma dos valores monetários de todos os bens e serviços daquele país em determinado período de tempo. Em 2014, o Brasil teve o 7º maior PIB do mundo. Já em 2019, ele foi o 9º, tendo sido ultrapassado por Índia e França. É necessário ressaltar também que a análise econômica ela deve ser criteriosa em função principalmente do desenvolvimento socioeconômico ser medido por outros fatores, pelo cruzamento de outros dados que não são contemplados somente pelo PIB. Então, o PIB ele reflete o desenvolvimento, ou seja, o crescimento da economia e não o desenvolvimento do país em si.
Apesar dessas limitações, o PIB ele é muito importante para se analisar algumas particularidades das economias dos países em função dos elementos que os compõem. Em países menos desenvolvidos, por exemplo, com economia pouco diversificada e que se apoiem em atividades agrárias, a participação do setor primário no PIB tende a ser muito expressiva. Além disso, o número de trabalhadores empregados nessas atividades tende a ser bem maior que em relação aos países industrializados. Então, como exemplo, dado lá na página 21, é Moçambique, localizado na região sudeste da África, onde a agricultura contribui com 23% do PIB, um número próximo ao número do Brasil, já que os números atuais da agricultura no PIB brasileiro giram em torno de 20%. Além disso, a agricultura ocupa 80% da população economicamente ativa naquele país. Ou seja, o setor primário tem um peso muito grande na economia de Moçambique. Porém, a industrialização ela proporciona a migração de trabalhadores do setor primário para o setor secundário, por duas razões muito óbvias. Primeiro, porque a demanda das indústrias por mão de obra tende a tirar esses trabalhadores do setor primário, e porque a mecanização das atividades agrícolas, por outro lado, vai deixar ociosos boa parte desses trabalhadores do setor primário. Então, com isso, ocorre um aumento do contingente no setor secundário, já que a industrialização ela absorve a maior parte dos trabalhadores afetados pelo êxodo rural, como ocorreu no passado em países como o Brasil, por exemplo. Já um outro exemplo que ressalta um outro tipo de situação é a situação da Coreia do Sul, onde a agricultura contribui com apenas 2,6% do PIB e ocupa apenas 6,9% da população economicamente ativa. A indústria naquele país, por outro lado, ela contribui com 39,2% do PIB e ocupa 23,6% da população economicamente ativa. Então, é possível perceber que, em países industrializados, o setor secundário é um forte gerador de riquezas. Porém, a tendência é que esse setor ele não é o que gera mais empregos. Então, se a proporção de empregos no setor primário também for pequena, isso quer dizer que boa parte daquela população que não consegue emprego no setor primário e não consegue se enquadrar no setor secundário, tende a buscar o setor terciário. E isso ocorre principalmente por atividades de comércio e de prestação de serviços, que, na maioria das economias, têm abarcado a maior parte dos trabalhadores. Com isso, o setor terciário é considerado o setor que mais cresce, tanto em geração de renda e riqueza, quanto em concentração de trabalhadores. E esse é o fenômeno denominado terciarização, justamente por estar associado à diminuição na geração de empregos no setor primário e nas indústrias, principalmente em função da automação das atividades relacionadas a eles. E em muitos países, o setor terciário ele já não consegue gerar a quantidade necessária de empregos, o que é um outro problema. E com isso, um dos principais fatores que contribuem para o desemprego estrutural, que ocorre quando o número de empregos disponíveis é insuficiente para proporcionar emprego às pessoas disponíveis e que estão dispostas a ingressar no mercado de trabalho, torna-se um problema geral, um problema econômico para todo o Estado, já que essas pessoas não conseguem colocação nem no setor primário, nem no setor secundário e nem no setor terciário. E isso, infelizmente, é uma característica do mercado de trabalho no mundo atual. Por outro lado, isso gera a expansão da chamada economia informal, que envolve aquelas ocupações que não são formalmente registradas e que não resultam em contribuição fiscal. Por outro lado, também não gera vínculo empregatício e não resulta em direitos aos trabalhadores. Então, isso quer dizer que a expansão do setor terciário não significa que os setores primário e secundário estejam sendo pouco produtivos. Na verdade, isso significa que as tecnologias atuais tornaram o campo e as indústrias mais eficientes e menos dependentes de trabalhos manuais, necessitando, enfim, de um contingente menor de trabalhadores.
Então vejam o exemplo dos Estados Unidos, que é o maior PIB do planeta e com elevada atividade industrial. Além disso, os Estados Unidos têm uma das maiores produções agrícolas mundiais, ou seja, ele tem uma forte representatividade tanto do setor primário quanto do setor secundário. Porém, a distribuição dos trabalhadores nesse país, na agricultura, é de apenas 0,7%, devido principalmente ao elevado nível de mecanização das atividades agropecuárias nos Estados Unidos. Já as indústrias, elas absorvem 20,3% dos trabalhadores, sendo que o grande contingente, 79%, estão inseridos no setor terciário da economia dos Estados Unidos. Então, a atividade relativa a essa aula, ela vai ser feita a partir dos textos da seção Conexões, nas páginas 23 e 24. Após a leitura dos textos, vocês vão responder como vocês definem o chamado e-commerce e como o seu desenvolvimento deve ocorrer ao longo do tempo. Relembrando que, terminada a aula, é necessário que vocês estudem o conteúdo que foi visto aqui e o conteúdo complementar, disposto nas páginas 16 a 24 do volume 6. Até a próxima aula.